confere-se aos artistas e intérpretes tão somente o direito de impedir modalidades de explorações da sua apresentação. No entanto, no caso de interpretações ou execuções em obras audiovisuais, tais direitos são restringidos pelo artigo 19 da mesma convenção, dessa convenção chamada de Convenção de Roma, que é lá nesse país, que foi uma cidade italiana que foi aprovada, caso o artista e intérprete já tenha autorizado a fixação de sua interpretação ou execução. Cabe lembrar também que a Convenção de Berna, que é a que trata dos direitos autorais como o direito do autor, comporta dispositivo com esse mesmo espírito, com referência aos autores da obra audiovisual, através do artigo 14 bis. Então, as interpretações e execuções fixadas em mídia audiovisual efetivamente estão desprovidas de uma proteção internacional significativa, né? Embora um considerável número de países, dentre eles o próprio Brasil, proporcionem um certo grau de proteção para as interpretações e execuções audiovisuais fixadas, como apontou inclusive nesses estudos preparatórios da OMP, uma pesquisa que eles fizeram em vários. Então o Brasil foi apontado nessa pesquisa como um dos países que, enfim, teria uma proteção enfim, sustentável, entendeu, pelos artistas. Então, muito bem. Eu acho que agora a gente pode falar dos aspectos que eu acho que mais interessam. Trata-se de um tratado com 20 artigos, né? E desses artigos, então, se estabeleceu que nós iríamos fazer aliás, foi feito isso durante a partir de janeiro para cá, o conselheiro Kennedy, inclusive, que nos representou nessas reuniões havidas de janeiro para cá, e se chegou a alguns acordos com relação a determinados termos. Infelizmente, ele não está aqui para explicar como foi esse trabalho todo de convencimento e de tratativa, né? Mas como eu estava falando anteriormente para você, nesses organismos internacionais, embora o tema seja direito autoral no caso, entendeu? A diplomacia brasileira, evidentemente, ela negocia o tema específico, mas ela tem em mente não só aquele tema. Ela negocia porque em outros foros internacionais, onde não é direito autoral que você está discutindo, mas troca de insumos, tecnologia, agricultura, então eles têm que fazer as negociações, porque vamos conseguir nesse fórum um benefício, ou então vamos conceder algo nesse fórum para poder ganhar lá no outro. Então essas coisas, às vezes, não é tão simples assim a negociação de um texto. Daí a necessidade de realmente de fazer textos mais abertos e que possam albergar situações de diferentes países, né? Principalmente, no caso, o Brasil foi o precursor, por exemplo, de uma agenda do desenvolvimento, né? Nos últimos anos, dentro dessa Organização Mundial da Propriedade Intelectual, justamente para beneficiar, porque os países que já estão desenvolvidos, a maioria deles dentro da União Europeia, né, já têm os seus preceitos. Agora, os países em desenvolvimento, como o Brasil, os países africanos, né, e alguns asiáticos, que precisam, de repente, de uma legislação não tão forte, porque senão eles não chegam ao patamar mínimo para conseguir negociar as suas questões nessas reuniões internacionais. Muito bem. Então, no esforço então, de composição, né, surgiram então as possibilidades de aceitação de parte das demandas brasileiras, entendeu? No sentido de se fazer esses acordos concertados com outros países, na conformidade do que aconteceu com outros tratados, inclusive dentro da própria Organização Mundial da Propriedade Intelectual, né? Bom, então vamos partir, eu acho, agora para especificamente sobre os artigos da Convenção, que eu acho que a gente deve falar. Toda a Convenção Internacional, o texto de um tratado internacional, né, ele inicia com um preâmbulo, né,
fazendo as considerações gerais, né, sobre o que pretende, né, quem aderir a esse texto, entendeu? Qual o objetivo desses textos, né? É o de uma vontade de tornar, de propiciar o desenvolvimento, uma maior proteção no caso, ao direito dos artistas, intérpretes e executantes, eles reconhecem a necessidade de introduzir novas normas internacionais que possam abarcar, no caso específico, a utilização nos meios digitais, né, que agora está muito em voga. Então, aí tem que fazer também, dar a entender como vão ser tratados os outros tratados existentes sobre a matéria no âmbito desse outro tratado. Tá? Então, nessa parte do preâmbulo do tratado, o Brasil apresentou um acordo concertado, né? E também um grupo dos países dos Estados Unidos, México, Nigéria, Quênia, Turquia, União Europeia, incluindo nesse preâmbulo o respeito à agenda para o desenvolvimento, que foi um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo. Então, o Brasil fez uma proposta dizendo que deve ser recomendado que seja observada essa agenda para o desenvolvimento na aplicação desse tratado, e a gente faz específica menção a esses 45 artigos da agenda global. Essa é a proposta brasileira. A proposta dos Estados Unidos, mais México, Turquia e a União Europeia fazem uma menção bastante genérica, mas porque assim, quando você está negociando dentro lá, uma vírgula tem uma importância suprema. Entendeu? Uma palavra repetida, e o inglês é uma língua triste, né, gente? Nossa, porque a gente, quando quer especificar o que você quer, você tem a palavra própria, a palavra certa. Agora, em inglês, não. Em inglês, uma palavra pode dizer 300 milhões de coisas e às vezes não fica bem. Então, você gasta um dia inteiro discutindo uma palavrinha desse tamanho no texto. Mas, enfim, a União Europeia e os Estados Unidos querem um texto que até a gente, lá na diretoria de direitos intelectuais, sugeriu e é muito próximo do que a gente quer. Então, existe um texto brasileiro e existe um texto dos Estados Unidos para a União Europeia, mas que vai ser muito fácil chegar a um, tão parecidos. Então, mas enfim, não são esses, essa proposta não trata de questão substancial, realmente, do nosso projeto. É perfumaria, mas que influi na hora de você negociar. O Brasil foi um dos precursores nessa agenda para o desenvolvimento, então é importante que o Brasil que ela compareça no preâmbulo de um novo tratado, né? Então, assim, as coisas acontecem mais ou menos assim. Então, aí o artigo 1º, ele trata justamente da relação desse novo tratado com os tratados já existentes e também administrados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. E aí há uma proposta brasileira também, de uma proposta concertada, para a gente fazer menção ao acordo de TRIPS, que é um acordo não da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, mas da Organização Mundial do Comércio, no sentido de respeito à concorrência, alguma coisa assim, que é uma exigência que os países europeus também querem. Então foi colocado, e isso não está decidido, mas evidentemente essas convenções realizadas por mais de um país, elas se tornam norma dentro do próprio tratado. Muito bem. Aí existe, isso o artigo 1º, é tranquilo, então ele trata só das relações de como devem ser os outros tratados existentes sobre a matéria de direito autoral em relação a esse específico. O artigo 2, o segundo artigo do tratado, trata das definições. O que se entende, por exemplo, para você poder entender a sequência do tratado, quando você fala o que é artista, intérprete e executante, o que é uma fixação audiovisual, e definições por aí. Aí se chegou na última reunião que nós tivemos no ano passado, a Índia, que deu muito apoio do Brasil, inclusive, para a gente chegar a um consenso, né? Você também é um país de extensão
tal qual o Brasil, e já com uma produção audiovisual, né, bastante grande, eles questionaram a definição do que seria fixação audiovisual. Entendeu? Porque para os indianos, eles acham que uma representação que é muito comum lá né, culturalmente para eles, uma representação de uma dança indiana no meio daquilo ali trata-se de uma interpretação, entendeu? E deve ser protegida e ser fixada, entendeu? Como é que deve ser fixada e que direitos geraria para aquele que teve a sua então, interpretação fixada. Muito bem. Aí, então, a gente fez uma série de comentários aqui, porque há toda uma teoria, entendeu? Onde a gente aqui no Brasil considera muito, um autoralista reconhecido, Ricardo Antequera, que nesse sentido ele faz diferenciações muito claras com relação quando ele se refere à fixação audiovisual, e o que é uma fixação, ele diferencia o que é uma fixação audiovisual do que é uma obra audiovisual, né? Ele acha que uma fixação audiovisual é a primeira em todas, de toda uma gravação que se fixe num suporte, né? Por exemplo, as cenas de uma vida, o que acontece lá, ou de representação, execução ou recitação direta, enquanto a segunda, ou seja, a obra, supõe, além da fixação, a existência de uma obra, quer dizer, uma criação intelectual com características de originalidade, com o aporte de várias contribuições. Então ele faz essa diferenciação, e partindo dessas definições doutrinárias sobre o que seria fixação, foi outro ponto que ficou em suspenso para ser realizado. Houve um aporte da Índia, entendeu? Em que a gente estava discutindo, mas os africanos também discutiram, não entenderam, e a Índia querendo saber o que é, afinal, uma fixação audiovisual, mas a Índia, como estava com problemas sérios, ela não teve tempo. É um tema que será discutido, entendeu? Qual a melhor definição ainda, se ela vai ser mais abrangente ou vai ser mais definida, com relação ao artigo 2º. Depois tem as definições do que é radiodifusão, que faz referência ao que já está em Berna, repete, e depois o que é comunicação ao público, entendeu? Que também é outro tema que pode trazer alguma discussão, na medida em que a comunicação ao público, por exemplo, na Europa, ela abrange vários tipos de utilização, né? Então é outro tema que vai estar em discussão também, mas que não tem divergência no sentido de qualquer decisão sobre esse tema, né? O artigo 3º que trata dos beneficiários, quem são os beneficiários dessa proteção, né, para quem, que são os artistas médicos e os executantes. E depois, um ponto que foi muito discutido foi relativamente ao trato nacional e reciprocidade, que se considera, entendeu, para esse efeito. Justamente por quê? Porque, por causa dos dois sistemas distintos existentes nos países que estão discutindo esse tratado. Então, como seria negociado no caso de haver, no caso dos países das sanções, né? No caso dos americanos, que não reconhecem o direito do comércio, e os europeus, como o Brasil, que reconhecem o direito do comércio. Como é que se daria, então, a reciprocidade de tratamento, na medida que um país não reconhece o direito
radiodifusão e de comunicação ao público, né? Então, os artistas, intérpretes ou executantes gozariam de um direito exclusivo a autorizar a radiodifusão e a comunicação ao público de suas interpretações ou execuções fixadas em fixações audiovisuais. Já o item 2 faculta a alternativa, através de uma notificação do diretor-geral da OMP, que administra esses tratados, né, no estabelecimento de uma remuneração equitativa no lugar de exercício de direito exclusivo de autorizar a radiodifusão e a comunicação ao público. Então, também se propôs, através de um outro inciso, a possibilidade do instrumento da reciprocidade para direitos especificamente reconhecidos nos países aí que querem estabelecer a reciprocidade, porque é possível você ter reciprocidade se tratando de direitos diferentes, né? E, então, é uma questão que também deve ser melhor trabalhada durante essa conferência. É por isso que, embora tenha sido decidido que apenas alguns aspectos esses acordos concertados em certos países, mas a gente se busca o seguinte: vamos tentar discutir tudo, entendeu? Porque se tudo não estiver muito claro, entendeu? Fica mais difícil de as pessoas aceitarem as questões. E o grande problema nessa nossa seara aqui é justamente a diferença de tratamento dos vários países que integram a organização da propriedade intelectual. Muito bem. Aí, deixa eu ver. Depois tem o artigo 5º que trata dos direitos morais, né, dos artistas intérpretes. Os direitos morais que estão previstos nesse tratado são similares ao tratado dos produtores fonográficos, né? Mas foram amenizados por interveniência de alguns Estados-membros, principalmente os Estados Unidos, evidentemente, que reconhecem o direito dos artistas, né? Sob apelo das diferentes necessidades de utilização da obra audiovisual nas diferentes mídias, né? Por isso, o direito de obstar qualquer alteração ou mutilação foi suavizada pela inclusão do seguinte adendo: tomando devidamente em conta a natureza da fixação audiovisual. Então, é uma expressão que dá margem a cada caso, é um caso, e a reciprocidade só será aplicado dependendo enfim, da legislação dos países aí que estão querendo. Enfim, mas são decisões tomadas, entendeu, com a finalidade de se ter se chegar a bom termo, né? Alguma coisa. Muito bem. Depois o artigo 6º, que trata especificamente dos direitos patrimoniais dos artistas intérpretes, né? Porque até o início da conferência diplomática, em 2000, havia um consenso entre todos de que esse artigo seria concedido, nesse artigo seria concedido um direito exclusivo. No entanto, ele evoluiu para um direito de autorizar simplesmente autorizar a utilização da interpretação, o que pode significar que houve uma solução de compromisso entre os países permitindo que esse direito seja compartilhado por outras categorias de titulares. Então, é tudo uma simbiose que se faz para tentar sair, porque como eu estava conversando com você aqui, qual é a grande importância, a meu ver, no meu sentido, desse tratado? É a repercussão que ele terá a nível mundial, no sentido, olha, os artistas intérpretes, entendeu? Também terão uma proteção específica internacional. Essa coisa de relevar, pelo menos internacional, a categoria como, olha, nós também temos, né, um tratado internacional. E ainda que ele tenha dispositivos como esse aqui, tudo cabe dentro dele, né? Entendeu? Mas se não for assim, enfim.
E aí o artigo 7, que trata dos direitos de reprodução, o 8º da distribuição, que repete muito os tratados, já que tem sobre a radiodifusão, sobre os produtores fonográficos e os artistas da área musical. O nono também é o direito de pôr à disposição as interpretações e execuções fixadas. O direito específico de radiodifundir e de comunicar e de fazer a comunicação ao público da fixação dessa interpretação, e o artigo 12, que foi a temática, que é o artigo que trata da cessão dos direitos autorais, exatamente. E que se chegou em meados do ano passado, na reunião de junho que teve o SSR, que é o que está mais específico do direito autoral da ONU, no sentido de fazer um texto que, novamente, albergasse todas as situações, não só a forma de tratamento pelos americanos, entendeu? Como a forma de tratamento por aqueles países que não aceitam a cessão de direitos específicos profissionais do Estado, como no caso do Brasil, entendeu? Então, esse artigo hoje, ele constitui essa grande diferença entre os documentos analisados e foi objeto de grande pressão sob o argumento de que criar uma garantia de transferência dos direitos dos intérpretes aos produtores seria, entendeu, a entrega do ouro ao bandido, né? O grande argumento para a busca da referida proteção em nível nacional e internacional está relacionado à necessidade de estruturar o setor cinematográfico e audiovisual por meio da compensação e incentivos financeiros. Esse artigo prevê, então, uma faculdade e não uma imposição, de como deve ser. Esse dispositivo demandou um entendimento entre os dois sistemas de direito autoral, no que pertinha especificamente à acessão automática dos direitos para o produtor, né? Porque é como prevê a legislação americana e as outras. Mas a mesma no sistema europeu, entendeu? Eles adotam um sistema de remuneração específica, entendeu? Que não desnatura o direito da não cessão. Entendeu? Então, eles lá eles conseguiram fazer principalmente na área, e arrecadar dessa forma, na área pela radiodifusão especificamente. Eles conseguem, estão conseguindo arrecadar satisfatoriamente. Ao artigo da 13, que trata de limitações e exceções, que, enfim, ele prevê dispositivos que estão de acordo com a chamada regra dos 3 passos, que também está na Convenção de Berna, está no Tratado de TRIPS, da OMC, e a duração da proteção, a duração da proteção que se concede aos artigos ou executantes em virtude do presente tratado não poderá ser inferior a 50 anos. Ele estabeleceu um teto máximo. Depois, o artigo 15 também, que prevê a questão das obrigações relativas às medidas tecnológicas, né? Que inviabilizaram, inclusive, à época, a adoção da assinatura pelo Brasil desses 2 tratados, o WPT, que é dos produtores fonográficos, e o WCT sobre o direito autoral, o direito do autor e as novas tecnologias. Na época, se alegava que essas medidas tecnológicas inviabilizariam a utilização da obra caída em domínio público e aquelas protegidas pelas limitações, né? Eu, particularmente, não consigo enxergar nenhuma dessas 2 situações, entendeu? Mas, e acho que porque é o seguinte, a obra, ela originalmente, ela pode até estar em domínio público, mas se ela é reaproveitada, ela recebe outra interpretação, ela precisa ser outra obra, entendeu? Então, eu não vejo como, entendeu, uma medida tecnológica possa ser impedida
E até porque as mídias tecnológicas hoje elas já atingiram um grau de extensão tão grande que eu acho que não se pode mais falar que elas impedem a utilização da obra. Né? Hoje você compra um CD, um DVD, você pode fazer 6, até 7 cópias. Entendeu? Porque eu acho que quem compra um DVD para fazer mais do que 7 cópias realmente não tem a finalidade só de né? Entendeu? Então eu acho que é um recurso a ser utilizado. Mas enfim, então essa questão hoje está sendo, pelo menos no âmbito da quando eu cheguei, né, na DDI, encontrei esse tipo de argumento, eu falei assim, eu não acredito que não se fez um trabalho, mas é aquela coisa, são as nuances que você tem que negociar dentro do foro internacional como esse, porque rigorosamente eu não consigo entender como é que uma medida tecnológica pode impedir o acesso, entendeu, relativamente às limitações, ou mesmo com relação às obras que já caíram. Depois a gente, então, sobre esse artigo específico do artigo 15 também, há um administration, né, proposto pelo Brasil, Estados Unidos e México, e um proposto pela União Europeia e alguns países da África. Mas todos eles não tem nenhuma desses acordos estão muito distantes um do outro e certamente vai dar possibilidade de chegar a um acordo. No presente momento, a urgência da gente definir uma posição de adesão ou de assinatura ao tratado, entendeu? Então isso quando se reuniu o grupo interministerial depois daquela reunião que a gente fez, entendeu? E foi a posição de todos os membros que integram o GIP, no sentido de que a gente iria lá com disposição para discutir e para aprovar um tratado, sim. Mas trazê-lo para cá, depois de... o Brasil não vai impedir que esse tratado saia, de jeito nenhum. Mas não vamos, na oportunidade, com poderes para assinatura, porque uma vez aprovado, aí sim, aí a gente vai começar a discutir, porque, enfim, tem que ter um discurso só, né? Entendeu? Então, esse seminário, né, que a gente está aqui, bem que uma reunião realizada lá no Rio, e outros que pretendemos contribuir e fomentar, são oportunidades para que se chegue a esse consenso, né? Entendeu? Então, a gente sabe das dificuldades que a gente tem aqui, porque nós temos, como eu estava falando aqui, uma lei trabalhista que eu acho muito boa, né, que expressamente proíbe a cessão de direitos pelos serviços prestados, mas a lei de direito autoral, nas entrelinhas, você percebe que ela permite essa cessão, na medida em que ela dá a exploração econômica da obra por parte do produtor. Então, quer dizer, a gente tem que sempre fazer uma simbiose para que essas duas coisas ocorram em determinado benefício de um lado e do outro. Muito obrigada, doutora. E agora nós vamos abrir, nós temos convidados. Também fazer esclarecimentos para nós. Eu ia falar, eu acho que a Pimenta mais do que entendeu? É um ativista há muito tempo nessa área, mais do que ninguém, ele que vai dar grandes esclarecimentos aqui para a gente. Não são grandes esclarecimentos, não, é muito mais dúvidas, porque na medida que se começa a se conversar internacionalmente, e nós estamos falando, obviamente, não é de um Estado, e sim de uma federação, evidentemente no caso do Brasil. E quando o Brasil chancela, rubrica um acordo internacional, já por decisões do Supremo Tribunal Federal e até por contexto constitucional, ele sendo aprovado por 2/3 da Câmara, ele passa a vigorar aqui dentro. Alguns pressupostos de reflexão que devem ter sedimentados para a evolução desse ajuste. Um deles é que o Brasil é signatário da Convenção de Havana, que é o Código do Bustamante, que diz no artigo 115, parágrafo 1º, que as
a temática referente à propriedade intelectual será regulada pelas convenções e tratados internacionais. O segundo é a decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que os tratados aprovados pelo Congresso Nacional incorporarão no ordenamento jurídico brasileiro estando acima da lei ordinária. Ora, com essa plataforma nós temos a seguinte visão. Tudo que tiver contido neste tratado, ora, que se discute, ele pode vir sim a incorporar, e os reflexos dele é que são a grande preocupação. Por quê? Veja, apenas para passar uma evolução. Iniciamos dentro das disposições, conforme exposto, o conceito de fixação. Uma vez que inserida dentro do Winchester do computador, se ela já está fixada, significa que você reproduziu, mas eu ainda não acessei. Perguntaria o internauta ou o usuário do computador, responderia para a autoridade que perguntasse, você já reproduziu? Não, mas eu ainda não acessei, mas já está reproduzida, já está no seu Winchester. Se você tirar o computador da parede, você pode ir lá acessar que está lá no seu Winchester. Não houve comunicação. Não houve a interface, não houve a interface entre o aparelho, o Winchester e o próprio internauta. O tratado de reciprocidade passa a ser a grande celeuma de vida. Por quê? Porque se nós vamos criar especificações, evidentemente vai ficar impraticável e inviável. O teor do artigo 12 desse tratado, da forma posta, ele vem tolir enormemente os direitos dos artistas. E para trazer à baila o confronto em tese que haveria entre o teor do artigo 49 da norma 1610, que admite a cessão, ele não conflita com o do artigo 13 da 6533 de 78. Tema esse que foi inclusive objeto de tratativa do plenário do Supremo Tribunal Federal, à época que o ministro Moreira Alves, autor do projeto da 5988, enfrentou a questão e deixou muito claro, falou, não conflita em nada o disposto do artigo 13 da 6533 de 78 com o teor da 5988. Eu, obviamente, foi meu orientador da minha tese de mestrado, tive a oportunidade de perguntar a respeito do que o senhor acha da 49, do artigo 49, do mesmo teor, Pimenta, meu caro, do mesmo teor. Então, moral da história. E por que isso? Porque o artigo 13, ele faz a restrição de cessão quando ocorre a prestação de serviço. Não teve prestação de serviço? Você pode ceder para quem você quiser, para o Zezinho, para o Chiquinho, para a Rede Globo, para o SBT, para a Record, para a empresa dubladora A, para a empresa dubladora C, para quem você quiser, para o Jornal Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, do jeito que você quiser. Agora, houve prestação de serviço? Não. E por quê? A motivação está aí no próprio, na própria ata do plenário do Supremo Tribunal Federal, que o próprio Moreira Alves falou, o Congresso Nacional pode sim fazer restrição de exercício de direitos que seja para beneficiá-los. E a esse teor, à época, o ministro relator, que acompanhou na íntegra a posição do Moreira Alves, não me fugiu o nome do ministro relator do Supremo Tribunal Federal na época, parece que foi o Jaci Falcão, não estou enganado. Ele pega ainda comenta o seguinte, ele fala, de certo, porque aqui o contexto está adstrito à prestação de serviço. O motivo da legislação egressa do movimento no Sapé de Rio, à época, em 78, foi por causa da novela Escravizaura. Rubens de Falco e Lucélio Santos recebiam a remuneração que estava lá recebendo, vamos colocar em pé, 10 mil reais, o salário mensal. Então, na hora que recebia os 10 mil reais, já havia um recibozinho de cessão de direitos autorais. Você está recebendo 10 mil reais, como valor laboral e pela cessão de direitos autorais acumulada. Ah, mas eu não vou ceder não, então você está demitido. Você não quer aqui, você não trabalha mais. Então, o próprio empregador pressionava o empregado a ter que fazer a cessão pelo valor laboral. Então, por essa razão... Fazia não, né? Faz. Não, acontece que hoje fazendo você tem recursos para poder em juízo reivindicar
E como se tem conseguido, a ANAC tem conseguido aí 2 decisões, aí tem repercussão, está até no site do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que não foi admitido o recurso lá da Fox no seriado 24 Horas. E por que isso? Porque teve ferramentas de reivindicação de direitos. Agora, se não tem, se nós concordarmos com o teor do artigo 2, quando eu digo nós, eu falo em nome do SATED Minas, não só em nome de Eduardo Pimenta, porque assim tive a outorga encaminhada com cópia para a Lígia, na qualidade de presidente do SATED de São Paulo. Então, eu falo pelo teor de que, se isso dessa forma, esse teor textual for aprovado, nós vamos ter uma perda. O artista brasileiro vai ter uma perda de direitos tamanha que vai se perder o sentido da criação intelectual dentro do Brasil. Nós ficaremos pobres intelectualmente, ficaremos pobres artisticamente. Se já são exercido por esse último, ou seja, o produtor vai querer falar assim, eu transaciono com você, me dá R$1 aí que você já está autorizado. Aí você vai bater na porta do produtor e fala assim, você recebeu pela autorização que você deu lá para fixação, você deve receber. Não recebi nada não, recebi foi R$1, estou te dando aqui seus 1 centavo, que é o que você tem de direito. E mesmo assim, porque nós acertamos em razão do disposto que vai ser sequencial. Então, isso não justifica. Isso nós vamos pegar os artistas brasileiros, os associados do SATED de São Paulo, os associados do SATED de Minas, os associados dos demais SATEDs do Brasil, e vamos criar a casa dos artistas para eles, porque todos vão ficar velhos. E o dia que o cara ficar velho, está vendo aí o Galvão Bueno, já não está participando mais da Fórmula 1, por quê? A voz cedeu, a idade chega para o homem e a voz cede. Então a voz dele já cedeu, então ele já não aguenta fazer mais narração. Então a Globo já colocou, Galvão, você vai ficando aqui de lado, porque por enquanto você só vai para futebol. Poupa a voz para futebol. Agora a Fórmula 1 já vai outro. E todo artista envelhece. Quem ontem estava linda facialmente, ia para a telinha, fala assim, nossa, isso aqui é mulher bonita, hoje não vende mais sequer o batom. Como a gente aproveitar o máximo que está aqui, mas tirando ou colocando uma expressão ou outra? Eu gostaria, só para que algumas pessoas... Não, eu estou falando mesmo porque ele mais do que ninguém tem a experiência judicial da coisa, né? Porque a gente fala muito em tese, né? O que eu gostaria para o plenário é colocar assim, para que a gente entenda perfeitamente, como bem a doutora colocou, as negociações. Então, uma coisa é a questão internacional, que este já vem do Brasil, e que já a questão realmente não que é aquilo que está se falando, mas aquilo que está em foco, como o doutor Pimenta coloca. Olha, se você não tomar, você vai perder as bananas, tua banana vai para o brejo. Então, em linguagem clara e explícita, é dessa forma. Então, o que nós temos que entender é que entender este processo de uma negociação, como ela está caminhando, a questão do interesse específico de categoria que já tem a lei favorável, né, como a sua defesa e o seu devido interesse, e mais ainda uma coisa que a doutora Márcia colocou, é o bendito inglês, que quando for colocar um texto daqui para lá, com certeza vai ter dificuldade. Nós tivemos recentemente em Portugal, e o que nos chamou a atenção, por exemplo, e a língua praticamente é o mesmo, é assim, vende-se gelo gelado. Ora, para nós, gelo gelado é incompreensível. O que está se dizendo entre gelo gelado? Então imaginem os senhores e senhoras presentes. Se em português a tradução já deixa com que a gente comece a colocar os nossos neurônios em pânico, imagine então aqui eu ouvindo esse relato, como não vai acontecer ao passar realmente, porque nesses encontros internacionais a língua é a inglesa, né? E naturalmente aqui nas diplomacias aí é o francês, né? Agora, o que a gente tem que perceber é não só o conteúdo, como ele colocou dentro desse artigo 12, e que já está exposto, e o que a doutora Márcia fala, como é que você poderia sugerir aqui? A
te faz entender, sem responder, eu acho que ele vai responder, me parece que é uma atuação política. Somos nós, diretamente, os artistas que estão nesse jogo e que têm, nesse momento, que assegurar que não se mexe no que já é de direito. Sabendo que, se mexer, se der essa oportunidade, aí uma vez assinado, aí vem e é força de meio que se teve, perdeu-se. Então, dessa forma, e por isso nós chamamos esse seminário, tivemos muito estar, foi bastante participativo, é para que a gente firme uma posição, mas uma posição já de entendimento, compreensão. Porque eu sei, nós convidamos muitas personalidades, mas este assunto, como está sendo gravado, quem é que vem dizer? Eles esperam que o seu órgão de classe, que é o sindicato, fale por eles. Eu, particularmente, que trabalho a coisa em tese, não enxergo. Entendeu? Então, vai da experiência, entendeu? Vivenciada realmente com a coisa. É por isso que a minha pergunta é o seguinte: o que a gente pode fazer? Porque, do jeito que está aqui, a tendência é que isso... Aí, ou alguma coisa que aproveite a plataforma existente, ou não, vamos redigir, porque se a gente vai emendar vai ficar muito ruim, então vamos fazer uma coisa mais limpa, não sei, mas que chegue, sabe, eu não sei, aí realmente eu vou ter que contar com o diplomata lá, que não é nem o Kennedy que vai estar lá, entendeu? Mas é um diplomata de Genebra, que tem uma experiência, e eu tive uma muito boa impressão dele na última vez, entendeu? Ele é muito de negociar, muito maneiro, e de repente a gente pode conseguir alguma coisa. Isso aqui está praticamente Brasil e Estados Unidos, só lutando por isso aqui. Agora, só faz sentido. Deixa eu só dizer também, nós tivemos a nossa reunião em 1º de março, vamos colocar também, que nós saímos de lá para a gente já ter uma posição, né? Que poderíamos estar, enfim, já com uma segunda carta, né, no bolso. Então, a acho sugestão que a gente pode estar fazendo essa... A sugestão que a Lígia está fazendo é extremamente oportuna, porque pode sair aí com a chancela de todos, se não todos, mas pelo menos os principais satélites do Brasil e a ANAD, que é a doutora Cristiane, que é advogada da ANAD, então pode sair com a chancela de todas as instituições. Essa semana é outra, porque isso aí vai ser na segunda semana só, né? Isso vai ser negociado. Primeira semana nós já talvez não seja toda, mas na segunda semana se a gente, enfim. Mas já tem que levar alguma coisa no sentido, olha, precisamos melhorar isso aqui. Não, e a gente tem a informação, e a gente tem que sair, porque é o seguinte, a gente chega lá em Beijing, lá não temos como receber e-mails. Então a gente já tem que ter alguma coisa, já meio que levar. Não, mas lá pela embaixada, o UOL, a Google, lá mas pela embaixada, porque a gente trabalha assim, a gente já leva a nossa coisa, né? Não, eu digo pelo sindicato, mas pela embaixada consegue-se acessar os e-mails sem dúvida alguma, na medida que mandar que todos os satélites se comunicarem com a chancela. Eu posso até verificar isso. A propositura, assim, manda por e-mail para... Eu sou assim, a gente decide uma coisa, depois fala assim, como aquela, vamos lá, vamos acabar com a organização dos gatos, né? Vamos pegar esse gato e vamos malhar. Aí diz assim, tudo bem, aprovado, vamos malhar o gato? Vamos. Mas quem vai malhar o gato? Vamos aí. Então eu já gosto de dizer, olha, nós já vamos ter essa posição, nós vamos fazer isso, porque eu já fui informada de que como a gente trabalha até altas horas da madrugada, nos textos e nas correspondências, pode... Agora, Lígia, e a FIA? Como é que vem? Não, a FIA vai manter isso. Imagina, esse povo todo que eu fiz aqui, obviamente que não. A gente pode estar, e vamos estar, porque eu gosto de ser assim, eu prefiro estar falando do que deixar de falar. Tanto que eu tenho, eu acho que essa sua proposta é boa. Graças a Deus. Mas só que ela está arriscando muita coisa no tempo. Mas se entrar não tem jeito de, entendeu? É aquela se coisa. Se entrar em especificação, nós vamos cair em coxa de retalho. Entendeu? Não, alguma coisa que, entendeu? Que não tire tanto. Porque
O efeito é esse. Eu posso A ideia é boa, viu? eu posso. Essa ideia é boa. Mas eu tocar alguma palavrinha que isso aí fica como exemplificação. Tem que ser assim. O que eu gostaria que foi uma questão que o Ricardo colocou. Ah, sim. Nós já vamos dar a palavra. Eu gostaria só de lembrar, doutora Márcia, o seguinte, que tudo que a gente está vendo é 10 anos, 11, 12 anos. E a exposição do Brasil, hoje nos fóruns internacionais, a gente sabe, claro, quando você comparece a isso, você vai para negociar, vai, etc. Mas nós não precisamos, como há 20, 30 anos atrás, nos submetermos mais a isso. Hoje o Brasil, felizmente, está em um outro patamar. Hoje ele faz parte não é mais o subdesenvolvido, está entre os BRICS. Não tenha dúvida. Houveram então, dois momentos. Então hoje, houveram dois momentos. Então hoje eu acho que o Brasil pode falar, sim, com a voz mais firme e tentar, assim, como tem sido nos fóruns, em outros fóruns internacionais, uma grande cabeça, assim, aqui na América Latina. Porque você veja bem, houveram dois momentos. A posição do país, em princípio, foi ou vamos rever tudo ou não vamos rever nada. Se o Brasil conseguir mais adeptos a essa coisa, nós nunca vamos tratar. Evidentemente, valeu, estamos aí.